Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, para mim é motivo de alegria, satisfação, e eu quero neste momento agradecer a Deus por esta rica oportunidade, também o nosso pastor, pastor Ivo, que nos tem facultado a oportunidade para estarmos aqui, nesta tão grande responsabilidade que é anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Os irmãos não têm ideia, no mundo espiritual há uma batalha neste momento, glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Diga assim, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Queridos, sem delongas, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 16. A partir do versículo de número 6. Hoje um culto missionário e estaremos discorrendo acerca do assunto vinculado a missões. Glória a Deus. A partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. A minha versão, ela é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Glória a Deus. Ela não difere da versão dos irmãos, né? Geralmente nós usamos a corrigida, né? Essa aqui é a NAA. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E percorreram a região da Frígia, região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da mensagem, ele está aqui, ipsis literis, né? Passe a Macedônia e ajude-nos. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, dileto ouvinte da palavra de Deus, nós temos lido um texto. Esse texto, ele foi escrito pelo médico, companheiro de viagem missionária do apóstolo São Paulo. Seu nome, Lucas, um médico, um historiador. É o mesmo Lucas que havia escrevido o Evangelho segundo Lucas, que seria uma primeira parte da produção literária. E o livro de Atos dos Apóstolos seria uma segunda parte da produção literária. E o Evangelho e Atos dos Apóstolos foi escrito para um homem chamado Teófilo, um homem de uma alta posição no Império Romano, e certamente Lucas escreveu para ali relatar
a história da igreja primitiva, o nascedouro da igreja primitiva. E mostrar também que Jesus é o único Salvador da humanidade, a única esperança para a humanidade. Nesse contexto, fazendo uma análise dos dias em que nós estamos vivendo, nós podemos perceber que nós estamos vivenciando os piores dias da humanidade, onde a depravação moral, onde o relativismo, o materialismo, o ateísmo, gnosticismos, ideologias infernais têm solapado a mente de muitos e roubado a esperança de muitos. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está em desespero, é um mundo que está buscando esperanças, mas que no fim das contas acabam sofrendo desilusões, frustrações, simplesmente por não confiar em Deus, por não crer na sua palavra, por tomar uma posição cética em relação às Escrituras, em relação a Deus. E com isso nós podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, ela está vivendo os últimos instantes da igreja aqui nessa terra. O mundo está em desespero. O mundo está caótico. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, que a resposta de Deus para esta geração é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos a resposta de Deus para um mundo que está em desespero, para um mundo que está caminhando a passos largos para a perdição eterna, para a destruição eterna. Mas aprove a Deus ter nos salvado, e Deus nos ter colocado nesta geração, para sermos um farol no meio das trevas, sermos o sal da terra, a luz do mundo, aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra, ela é perseguida, mas ela é vitoriosa por causa de Jesus Cristo. O salmista diz que ele quebra o arco e corta a lança. Ele quebra o arco, irmãos, porque pode ser que o inimigo ainda consiga achar uma flecha e atirar com o arco, né? Mas a Bíblia diz que ele quebra o arco e corta a lança. Os planos do inimigo serão todos frustrados. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai marchar triunfante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está marchando para o céu, aleluia. E ninguém, nada, Satanás, os demônios não podem impedir a marcha da igreja, aleluia, porque o general da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Agora nós somos a resposta de Deus para esta geração conturbada, essa geração desesperada,
essa geração que está perdida, essa geração pervertida, essa geração maligna que está aí, irmãos. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é um farol no meio das trevas. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo é o agente das missões. O Espírito Santo é quem determina o andamento das missões. Missões não é uma obra que foi idealizada pelos homens. Missões é o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E diz aqui o texto, irmãos, que Paulo, ele estava numa determinada região da Ásia, e ele queria ir para outra. Mas o texto aqui vai nos informar que, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E à noite, Paulo ele teve uma visão em que um varão da Macedônia estava de pé e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu pergunto a cada um de nós, irmãos, será que nós temos passado essa Macedônia? Será que nós temos nos proposto em nossos corações a ajudar aqueles que estão desesperados, aqueles que estão jazendo na sarjeta do pecado? Hoje nós estávamos ali evangelizando na Planaltina, e ao nosso lado tinha um grupo de pessoas bebendo cachaça. Quando nós terminamos o trabalho, ficou só um lá, deitado no chão, rolando, rosnando como um animal, aprisionado. Glória a Deus. E assim está a humanidade, irmãos, em desespero. É por isso que Deus deu a visão, essa visão missionária ao apóstolo Paulo. Ele disse: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. E era justamente, Deus tinha proposto no coração do apóstolo São Paulo atravessar a Macedônia e pregar na região da Europa. A irmã bem falou aqui, o continente europeu é um continente pós-verdade, é um continente pós-cristão. Nós estamos vivendo uma guerra ideológica, uma guerra de ideologias. Ideologias infernais têm permeado a sociedade e corrompido a mente de muitos. Agora veja aqui a posição de Paulo. Paulo, como apóstolo dos gentios, assim que ele teve essa visão, diz aqui: e Paulo teve a visão e imediatamente procurou partir para aquele destino. Ou seja, Paulo obedeceu aos desígnios de Deus. Paulo, ele não se omitiu aquilo que Deus tinha proposto para ele, aquilo para que Deus o havia chamado, mas diz o texto que ele foi obediente. Assim que tivemos a visão, nós partimos para aquele destino. E o motivo está aqui, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E eu quero lhe conscientizar nesta noite que cada um de nós, irmãos, foi chamado para anunciar o Evangelho. Nós não pecamos somente por comissão, mas também pecamos por omissão. Quando nós não obedecemos a chamada de Deus
para anunciar o evangelho, nós estamos cometendo pecado de omissão. E é um pecado como qualquer outro. E quando Paulo obedece essa visão, ele parte para a Macedônia e já chega numa região chamada Samotrácia, depois vai para Neápolis, e dali foi para Filipos, que é uma colônia romana, europeia. E o que foi que aconteceu naquela cidade? Observe aqui, irmãos, que o versículo 13, ele diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo era um missionário, um apóstolo missionário, e ele chegava numa cidade, buscava um local para oração, e geralmente ele ia às sinagogas para anunciar o evangelho, e pregava aos gentios, porque ele tinha em mente, irmãos, e ele sabia que o evangelho é o poder de Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Nós olhamos hoje nas mídias, tem muitos pregadores, até pseudos pregadores, que, baseado no modismo da teologia da prosperidade, eles inventam campanhas, o manto, campanhas e mais campanhas, campanhas de 7 dias, mas nada disso, irmãos, vai ser efetivamente eficaz para a libertação das almas. O que liberta as almas é anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo. Observe o que diz aqui o texto, que ali havia algumas mulheres naquele ambiente de oração, e uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era uma empresária, uma mulher temente a Deus, era religiosa, ela escutava o anúncio do evangelho. Paulo não perdia a oportunidade. E veja só o que o texto diz: e o Senhor, ou seja, Jesus, abriu o coração para que estivesse atenta o que Paulo dizia. Quando Paulo estava anunciando, Deus, ele dilatou a mente daquela mulher para que ela compreendesse a mensagem do evangelho e fosse salva. E é isso que o Espírito Santo faz quando nós anunciamos o verdadeiro evangelho, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e anunciamos o evangelho. Deus, ele abre o coração, Deus, ele abre o entendimento, aleluia. Ele dissipa as trevas, porque aonde a luz chega, dissipa as trevas. E ele gera fé. O que é que gera fé nas pessoas, irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? É preciso enviar, é preciso anunciar, para que o Espírito Santo gere fé nos corações. Deus dilate as mentes das pessoas e elas comecem a compreender o plano da salvação. Glória a Deus.
Eu não fiz esboço aqui, irmão. Geralmente eu faço esboço. O esboço está saindo agora. Glória a Deus. E Deus abriu o entendimento de Lídia. E ela abriu o coração e aceitou a Jesus e se tornou uma crente salva, liberta pelo poder de Deus. E naquela mesma cidade, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava muito lucro aos seus donos. E seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Observe que o espírito aqui era um espírito demoníaco. O espírito estava tentando colocar no coração de Paulo que ele se envaidecesse. Mas o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento espiritual, irmãos. E veja bem aqui que Paulo, já incomodado, indignado com aquela situação, porque todas as vezes que ele passava, que os apóstolos passavam, essa mulher repetia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. E Paulo se volta para aquele espírito e disse: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, não era porque Paulo era um homem ungido, um popstar, não. Era porque ele usou o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus que expulsa os demônios. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. De todo principado, de toda potestade, aleluia. Se você tiver com a sua vida no altar e proclamar em nome de Jesus Cristo, os demônios vão bater em retirada. Porque é o nome de Jesus que liberta. E na mesma hora o espírito saiu. E o versículo 19 diz: quando os donos daquela jovem viram que havia desfeito a esperança do seu lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça para as autoridades. Ou seja, houve uma grande perseguição contra os homens de Deus. Evangelho, irmãos, não é mar de rosa. Evangelho é confronto. O evangelho verdadeiro, genuíno, ele confronta o pecado. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O evangelho, ele confronta o pecado. O evangelho verdadeiro é isso. Doa a quem doer, irmãos. Nós temos que pregar a verdade, toda a verdade de Deus. E os homens perderam a esperança do seu lucro. Essa geração que nós vivemos, irmãos, é uma geração irresponsável, depravada, corrupta, que só valoriza o quê? O materialismo, as coisas materiais e o entretenimento. É o entretenimento, é o rir. É a busca por bens materiais, como se eles fossem viver aqui para sempre nessa terra. E diz o texto que esses homens foram perseguidos, eles foram açoitados,
tiveram as costas dilaceradas, foram para a prisão, estavam na prisão, mas veja bem o que está aqui no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, e de repente, houve um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. E todas as portas se abriram, e as correntes dos presos se soltaram. O evangelho, ele triunfa, irmãos. Os homens de Deus, Paulo e Silas, estavam chicoteados, com as costas dilaceradas, num cárcere inferior, cheio de fedentina, estavam ali, não era num paraíso não, mas diz a Bíblia Sagrada, e perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando e orando a Deus. E o que foi que aconteceu, irmãos? Número 1, houve um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. O evangelho sacode os alicerces da prisão. Aleluia, porque Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Esses homens não eram o Paulo e Silas não eram endemoniados não, mas eu estou levando para o lado espiritual aqui. Não existe prisão que Deus não possa libertar. Segunda coisa, as portas se abriram. Quando você anuncia o evangelho do poder do Espírito Santo, o verdadeiro evangelho, as portas das prisões vão se abrir. Quando você anuncia o evangelho no poder do Espírito Santo, as correntes vão se romper, aleluia, haverá libertação, haverá cura, haverá manifestação do poder de Deus, porque ninguém pode, aleluia, ser contra o poder de Jesus Cristo. Isaías diz, operando Deus, quem impedirá? Jó, ele diz, agindo Deus, quem impedirá? Os planos de Deus não podem ser impedidos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega. E João, ele viu ele lá na ilha de Patmos, os olhos dele eram como chama de fogo, aleluia, os pés dele eram como um latão reluzente, aleluia, e ele tinha uma espada aguda na sua boca. Os seus cabelos eram brancos como a neve, as suas vestes eram talares, aleluia, no seu peito havia um cinto de ouro, aleluia, aleluia, é o mesmo Jesus que está aqui, é o Jesus que liberta, é o Jesus que transforma, é o Jesus que estamos anunciando nesta noite. Agora veja a situação do mundo, irmãos. Quando isso aconteceu, o carcereiro despertou do sono. A humanidade, ela está numa letargia espiritual, um sono profundo, um coma espiritual. O homem estava dormindo lá. Paulo e Silas louvando, houve o terremoto e o homem estava o quê? Dormindo. Assim está a humanidade, dormindo numa letargia espiritual. Segunda coisa, quando ele viu que todos saíram da prisão, ele puxou de uma espada e queria dar cabo da sua vida. Mas Paulo e Silas disse, aleluia, não faças tal porque todos estamos aqui. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus é a tua esperança, não faça isso. Glória a Deus. Se o diabo tem colocado seta na tua mente,
para você dar cabo da sua vida, para você destruir a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo: não faça isso. Aleluia, porque Jesus está aqui. Jesus está te ajudando. Aleluia. Ele é maior do que o céu, Ele é maior do que a terra. Ele é poderoso. Não faça isso. O homem puxou da espada e queria dar cabo da sua vida. Não faças tal. Estou caminhando para o final. E veja bem aqui, irmãos. O homem todo trêmulo, ele faz a pergunta mais importante que um ser humano possa fazer nesta vida, nessa terra. Ele disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Era uma alma que estava angustiada, perdida, enegrecida, reconheceu naquele momento o seu estado de miséria e disse: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E qual é a resposta de Paulo, irmãos? Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Você e a sua casa. Deus está dizendo para você nessa noite: creia no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Mas é preciso crer. Aleluia. E pregaram a palavra para ele e para a família dele, e eles aceitaram a Jesus. E eles levaram a Paulo e Silas, para a casa dele, a casa do carcereiro. E olha o resultado da salvação, irmãos. Versículo de número 34. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A salvação produz alegria. A salvação produz alegria. E ele, com todos os seus, manifestaram, não era uma pequena alegria, diz o texto, eles manifestaram uma grande alegria por ter crido em Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te salvar. Se porventura tiver alguém aqui que ainda não se decidiu para Jesus, Deus está dizendo que hoje é noite de salvação. Deus está dizendo: não despreze esta oportunidade. Deus está dizendo, aleluia, não faças tal, porque eu estou aqui. Ele está aqui, aleluia. E nessa noite, Jesus, Ele quer te salvar. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Pode fazer o apelo, pastor? Fazer o apelo. Glória a Deus. Quero perguntar aqui se tem uma pessoa feliz que nessa noite deseja aceitar a Jesus Cristo, confessar a Jesus como seu Salvador. Você que está distanciado, afastado do Evangelho, escute o que eu vou lhe dizer. Hoje é noite de salvação. Deus está dizendo: não faças tal. Não rejeite o Evangelho, não rejeite a salvação. Hoje é noite de salvação. O momento é propício para você vir aqui. Se você está distanciado, afastado do Evangelho e deseja confessar a Jesus, nós queremos orar em seu favor. Glória a Deus. Se você quiser, vem aqui na frente. Se não
No final do culto será feito um apelo. Aceite a Jesus. Glória a Deus. Não faça isso. Não destrua a sua vida. Glória a Deus. Mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus em Cristo nos abençoe.